Olá, caríssimos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que vocês forem ver esse vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre o processo de independência do Brasil no primeiro reinado, que é o nosso primeiro momento como nação independente. O processo de independência do Brasil é um processo que ele começa no final do século XVIII, com a Conferência Mineira, com a Conjuração Baiana, e ele se desenvolve ao longo do século XIX. Então, ele começa lá em 1789, 1700 e pouco, e vai caminhando até 1800, até o tal, a data 7 de setembro de 1822. E ele é um processo que ele passa também pela movimentação externa, o que estava acontecendo no ambiente externo. Externamente, o Brasil era colônia de Portugal, Portugal era metrópole, e estava se passando no mundo europeu o processo da Revolução Francesa, né? A Revolução que durou 10 anos, que vai abalar o sistema do antigo regime, das antigas monarquias absolutistas. E vai dar início a um novo regime. E a emergência também de um personagem que vai impactar diretamente a, a nossa independência, que é o Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele é um personagem muito controverso, mas que ele, de certa forma, ele vai impulsionar o nosso processo de independência quando ele vai fazer o bloqueio continental na Europa e vai declarar guerra a Portugal, forçando, assim, a transferência da família real portuguesa para a cidade do Rio de Janeiro, que era, então, capital da colônia do Brasil. Essa transferência vai acontecer em 1808. E esse, sim, vai ser um pontapé, digamos assim, inicial para o processo de independência, porque assim que a família real portuguesa chega ao Brasil, ela vai declarar a abertura dos portos às Nações Amigas, que beneficiava diretamente a Inglaterra, que apoiou esse processo de transferência, que era inimiga da França, e essa abertura dos portos vai fazer com que o Brasil deixe de ser colônia. O Brasil agora seria um país independente que não teria mais o monopólio comercial, não teria mais o, o exclusivo comercial por parte de Portugal. Isso tudo faz com que a corte se aloje no Rio de Janeiro, sobre o príncipe Dom João. A rainha, Dona Maria I, vai vir para o Rio de Janeiro, depois ela vai falecer aqui, e Dom João vai ser levado a Dom João VI, ou seja, nós vamos ter um coroamento de um rei português no Rio de Janeiro. Isso tudo vai se passar entre 1808 até 1821. Vai ser todo um processo de criação de órgãos, criação de instituições que existem até hoje, como Biblioteca Nacional, Jardim Botânico, Polícia Militar, Banco do Brasil, entre outras instituições, faculdades de medicina, que vão começar a dar cara para o Brasil como uma nação independente, uma nação que não mais precisava ter essa dependência de Portugal. Isso tudo transcorria até 1815, quando Napoleão vai ser derrotado na Batalha de Waterloo e vai haver o Congresso de Viena. O Congresso de Viena vai restabelecer a antiga ordem na Europa, vai buscar a antiga estrutura do antigo regime na Europa, reorganizar o mapa da Europa e vai criar a Santa Aliança, que tinha como ideia restaurar o antigo regime. Isso vai impactar diretamente o Brasil, porque os portugueses vão começar a exigir o retorno de Dom João VI. E esse retorno de Dom João VI vai causar automaticamente uma pressão interna para a recondução do Brasil à condição de colônia de Portugal. Só que isso já estava muito complicado, porque o Brasil já funcionava muito mais independente de Portugal e era um território com muito mais riqueza, muito mais rico que o próprio território português. E aí vai ter um evento chave que vai fazer com que Dom João VI resolva realmente voltar para Portugal, que vai ser a Revolução Liberal do Porto, em 1820, né? Onde a tentativa de estabelecer uma monarquia constitucional em Portugal, que Dom João VI assinasse uma constituição
e jurasse fidelidade a ela, transformando, a partir de então, Portugal numa monarquia constitucional. Isso feria diretamente Dom João, que não queria, só que a pressão era muito grande por parte dos portugueses. Por outro lado, os brasileiros, né, os próprios portugueses que moravam no Brasil, eles não queriam mais o retorno à condição de reino. E aí, Dom João VI, ele se vendo numa encruzilhada entre perder o Brasil e perder Portugal, ou perder um dos territórios, ele vai optar por retornar a Portugal, né, no dia 21 dia 25 de abril de 1821, mas vai deixar no Brasil o seu filho, o príncipe herdeiro do trono português, o príncipe da Beira, Dom Pedro, com então 23 para 24 anos. E Dom Pedro ficaria responsável por ou reorganizar o Brasil com Portugal, ou, num caso extremo que não fosse possível, ele mesmo tomar as rédeas da situação. Só que isso ainda não estava em vista de Dom Pedro. Quando Dom João VI retorna para Portugal, em 1821, começa a haver uma pressão muito forte pelos portugueses da recondução do Brasil à condição de colônia de Portugal. Essa recondução ia de encontro ao choque diretamente com a aristocracia rural brasileira e a própria aristocracia urbana que tinha se criado no Rio de Janeiro, proprietários de terra, proprietários de escravos, grandes comerciantes, grandes pessoas ligadas ao comércio marítimo, inclusive a Inglaterra, que já via o Brasil como um mercado consumidor para suas mercadorias. E reconduzir o Brasil à condição de colônia fecharia mais esse entreposto comercial aqui no Brasil. E aí, essas aristocracias rurais, os grandes comerciantes, as elites, principalmente do Rio de Janeiro e São Paulo, se aproximam de Dom Pedro I, que na época não era primeiro, era só Dom Pedro, era príncipe, se aproximam dele, demonstrando apoio, né, à causa brasileira, à causa de um país soberano, da estruturar um país soberano. A burguesia liberal portuguesa começa também a pressionar Dom João para o príncipe voltar para Portugal, já que ele era o herdeiro do trono português. Né? E aí eles queriam controlar a autonomia administrativa que o Brasil tinha conseguido. Queriam manter uma unidade de exército português regular aqui no Brasil, queriam um retorno imediato de Dom Pedro para Portugal, queria a recondução do Brasil à condição de colônia. Isso faz com que Dom Pedro também fique numa encruzilhada. E aí, diante do apoio que ele vai ter no Rio de Janeiro, da aristocracia rural carioca, fluminense, e da aristocracia rural de São Paulo, ele vai fazer o chamado Dia do Fico, no dia 9 de janeiro de 1822, onde ele vai lá na 7ª sacada do Paço Imperial, aquele edifício que hoje é um centro cultural no centro da cidade, e dali ele vai dizer ao povo que fica, declarando que ficaria e nomeando, ainda em janeiro, como seu super-ministro, né, o José Bonifácio de Andrade Silva, uma grande família da cidade de Santos. E era o grande representante da aristocracia brasileira como ministro de Justiça. Esse mesmo José Bonifácio, que já tinha participado do Congresso das Cortes no Porto como representante do Brasil. Como ministro da Justiça, José Bonifácio vai fazer alguns decretos, concedendo o título de Dom Pedro como defensor perpétuo do Brasil, decretando o cumpra-se, que era uma exigência que todas as leis vindas de Portugal só seriam obedecidas se passassem pelo consentimento de Dom Pedro, e proibindo a entrada de tropas portuguesas no Brasil. Dom Pedro também ordenou que todas as tropas portuguesas que estavam aqui, estavam aquarteladas, retirassem, voltassem para Portugal. Isso tudo gerou
um estresse muito forte entre portugueses e brasileiros, e a pressão cada vez mais para que Dom Pedro voltasse para Portugal, e Dom Pedro pressionado pelas elites brasileiras para ficar e fazer a independência, elite do Sudeste. E aí isso tudo vai estourar no final do mês de agosto de 1822, quando ele foi a São Paulo para fazer costuras políticas. E aí, no retorno de São Paulo, ele vai acampar à margem do Riacho Ipiranga, e nessa margem ele vai receber documentos de um soldado vindo do Rio de Janeiro com orientações, com ordens de Portugal, enviadas por José Bonifácio pela dona Leopoldina. E aí ele teria sido orientado pela dona Leopoldina a fazer a ruptura através desses documentos. E aí consta nos escritos, na história, que após ele ler essas mensagens, ele teria falado o seguinte: é tempo, estamos separados de Portugal. A nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte. E era o dia 7 de setembro de 1822, recém-completados agora. Ele teria tirado do chapéu o laço de União Brasil-Portugal, o laço vermelho e branco, e teria feito essa independência. E aí ele partiu para o Rio de Janeiro e pediu para que toda essa informação da independência circulasse ao longo do país. É óbvio que essa independência houve conflitos em várias regiões do país, como na Bahia, como no Maranhão. Primeiro, pelo distanciamento físico. Uma mensagem do Rio de Janeiro demorava, às vezes, 2 meses, 1 mês e meio para chegar até a Bahia. Segundo, porque lá também haviam portugueses fiéis à coroa portuguesa. Então, por exemplo, as cerimônias oficiais, se no dia 12 de outubro ele foi aclamado imperador constitucional e perpétuo defensor do Brasil, no dia 1º de janeiro ele também vai ser coroado numa cerimônia mais particular. Em outras regiões do país, a independência vai ser comemorada em outras épocas, como na Bahia, no dia 23, e por aí vai. Isso tudo, ele acaba garantindo a coroa do Brasil para ele, e, é claro, abrindo mão da coroa num papel de ambíguo, porque ele também não abdica da coroa portuguesa nesse primeiro momento. José Bonifácio ele vai ter esse papel de destaque junto com a dona Leopoldina, mantendo a monarquia como regime optado pelo Brasil, em detrimento do Gonçalves Ledo, que queria uma república, e mantendo também uma estrutura, a estrutura já existente da época do Brasil-Reino. E esse quadro da independência é bem diferente desse quadro conhecido aqui, que é esse quadro clássico da independência ou morte, que é um quadro pintado anos depois do processo de independência, em 1888, e é um quadro idealizado pelo Pedro Américo sob a encomenda do governo brasileiro. Não teria esse volume de gente, não teria tropas. Ele estaria num acampamento, ele com poucas pessoas ao redor dele. Então, esse modelo é bem diferente. É uma imagem bem diferente que vai ser passada e que vai cristalizar na nossa cabeça, e que hoje a gente sabe que seria bem diferente. Inclusive, eu já mostrei isso em algumas aulas, dessas diferenças de imagem. Teria uma imagem bem mais, uma comitiva menor, com poucas pessoas, que teriam trabalhado nesse processo de independência. O Brasil ele inicia o seu período de reinado, o primeiro reinado vai de 1822 a 1831, quando Dom Pedro vai abdicar, e inicia um reinado com muitos problemas. Problemas administrativos, falta de pessoal, problemas financeiros, problemas de diplomacia, de reconhecimento do país, já expliquei isso, um país só pode ser independente se ele for reconhecido pelos seus pares como independente, problemas de fronteira, e a independência ela vai lutar, porque alguns locais do país vão resistir à independência. E aí, Dom Pedro, na ausência de militares, de pessoas para fazer esse processo andar, ele vai contratar oficiais estrangeiros que vão comandar o exército. Lord Cochrane, John Taylor, Labatut, Grenfell. E aí eles vão atuar na Bahia,
vão atuar no Piauí, na Batalha de Genipapo, vão atuar em outras regiões para poder vencer essas batalhas e consolidar o processo de independência, né, do Brasil. Então, você vai ter guerras no Grão-Pará, no Maranhão, no Piauí, na Bahia, e os conflitos naturais que existem entre portugueses e brasileiros na região do Rio de Janeiro. Outro problema vai ser, no sul do país, a província da Cisplatina, que mais tarde, em 1828, vai dar origem a Portugal, né? Que é um pouco das atividades que eu passei aí no texto, né? O grande acontecimento nesse primeiro momento vai ser a elaboração de uma Constituição para o Brasil. Além da questão do reconhecimento internacional, que vai contar com grande apoio da Inglaterra e, é claro, com grande endividamento do Brasil, pedindo empréstimos à Inglaterra para pagar a indenização a Portugal, para Portugal reconhecer a independência, aumentando ainda mais o buraco financeiro, um dos grandes pontos vai ser a escolha de uma Constituição. E aí, logo em 1823, vai ser convocada em maio uma Assembleia Constituinte, né, uma reunião para escrever uma Constituição. E o grande debate dessa Constituição era sobre os poderes políticos do imperador. Alguns constituintes, como José Bonifácio, queriam que os poderes do imperador fossem limitados por uma Constituição e que ele não tivesse poder para dissolver a Constituinte. Outros queriam dar poderes plenos a Dom Pedro, que na época, então, com 24 anos, já era Dom Pedro I, e defendia que ele deveria ter um poder centralizador e autoritário. E aí essa disputa gerou disputa física, inclusive, disputas com muitos embates, e aí no dia 12 de novembro de 1823, um evento conhecido como Noite da Agonia, por ordem de Dom Pedro I, os militares invadiram a Assembleia Constituinte, prenderam os deputados e opositores do imperador, dentre eles o próprio José Bonifácio. Dom Pedro dissolveu a Constituição foi barrada e Dom Pedro, no setembro do mesmo ano, em 1824, ele vai vai usar esse projeto constitucional e elaborar uma Constituição junto com um Conselho de Estado, que vai ajudar ele a elaborar essa Constituição, e uma Constituição que foi outorgada, ou seja, ela foi imposta, ela não foi uma Constituição proclamada. A nossa Constituição atual é uma Constituição proclamada. Ela foi proclamada, não foi imposta. Ela foi debatida e proclamada pelo povo. A Constituição daquele momento ela tinha sido imposta, que vai ser a nossa primeira Constituição. E ela foi imposta sob a vontade do imperador em 25 de março de 1824. E, apesar dela ter alguns princípios liberais, ela dava poderes irrestritos ao imperador brasileiro. A Constituição tinha como principais fundamentos a divisão dos poderes em 4: executivo, legislativo e judiciário, e, acima desses poderes, o poder moderador, que era exercido unicamente pela figura do imperador. Ele teria direitos políticos plenos, ele podia fazer leis, dissolver a Assembleia, convocar a Assembleia, sem ninguém impedir ele. O imperador era uma figura sagrada e inviolável pela Constituição. Foi escolhida a monarquia, a transmissão de poder feita de forma hereditária, eleições indiretas, o direito do voto era censitário, ou seja, estabelecendo critérios de renda para determinar quem tinha direito ao voto, lembrando que mulheres e escravos não tinham. Além desses critérios, foi estabelecido que somente homens livres, com mais de 25 anos, podiam votar e que tivessem renda. A Constituição garantiu alguns direitos individuais importantes, como a tolerância religiosa, permitindo o culto privado a outras religiões que não fossem o catolicismo, e a proteção à propriedade privada. Essa Constituição gerou, óbvio, problemas e conflitos múltiplos, que vão avançar ao longo do primeiro reinado e vão acabar corroborando para a abdicação de Dom Pedro II em 1831, junto com a questão financeira, junto com
os conflitos internos, a Confederação do Equador, a Confederação da Cisplatina, a Guerra da Cisplatina, o reconhecimento e a não abdicação dele ao trono de Portugal, que o tempo inteiro ficava dividindo entre ele ser um imperador brasileiro ou ser um imperador português. Dom Pedro é uma figura controversa, mas é uma figura seminal na nossa independência, né? Foi quem fez, de fato, quem foi lá e liderou. Ele era um jovem, né? Como jovem, ele tem os ímpetos da idade, tem uns equívocos, e é uma figura bem interessante de ser estudada. Ele morre cedo, ele vai para Portugal, ele entra em guerra com o próprio irmão, coloca a filha no trono, abdica para a filha e morre, né? Deixando no Brasil o filho, de 5 anos, e ficando em Portugal a filha. Uma coisa interessante é essa imagem aqui, ó. A mensagem que essas duas imagens passam. A primeira é de Dom Pedro I. Dom Pedro I, ele passa a imagem de jovem. E a segunda é do filho, Dom Pedro II. E é interessante que a imagem do filho, ele sempre transmite a imagem de um senhor idoso em relação ao pai. Mas essas imagens, elas são construídas propositalmente. Primeiro, que Dom Pedro morre com 36 anos e o pai morre com 62 anos. Então, nós não conhecemos Dom Pedro I velho. Ele morre cedo em relação ao pai e para a época. Segundo, que Dom Pedro I ele queria transmitir uma imagem de jovem, de militar, com encomendas militares, de liderança. O ídolo de Dom Pedro I era o mesmo cara que expulsou a família dele de Portugal, era Napoleão. Já o pai, por ele ter assumido o trono muito cedo, 15, 16 anos, ele tinha que transmitir uma imagem de velho, uma imagem de experiência. Então, ele deixa aquela barba crescer, ele desde novo tem uma barba grande, uma barba robusta, transmitindo uma imagem de uma pessoa mais velha, uma pessoa mais respeitável, por causa da idade também, da época, né? da ideia de moda, de beleza da época. Então, Dom Pedro II transmite essa imagem. Então, tem dois grandes fatores. Primeiro, a data de falecimento dos dois. Um falece novo, outro falece mais velho. E segundo, a ideia de que imagem cada um queria transmitir. Um queria transmitir uma imagem mais jovial, uma imagem mais militar, de força. O outro queria transmitir uma imagem mais de consolidação, de experiência, de comando ao mesmo tempo. Todos eles, nessas imagens aí, vocês podem perceber, com as comendas todas do Brasil, da época, comenda da Rosa, comenda da Ordem do Cruzeiro, com o uniforme militar, né? A faixa militar, né? e etc. Né? Lembrando que todas as imagens, pinturas, não existia fotografia na época, ainda não existia nesse momento, depois vai existir, mas toda pintura, imagem, né? Só é divulgada com a autorização do própria pessoa que contratou e que está sendo pintada. Então, essas imagens elas são autorizadas pelos imperadores para serem transmitidas, serem divulgadas naquela época. Então, a imagem que a própria pessoa reconhecia e via como algo positivo, né? Como algo interessante e que podia valer a pena. É isso. Espero que tenham gostado. Fiquem bem, estudem e vamos em frente, que tem mais coisa aí. Um grande abraço a todos. Tá bom, né?